Palestra. Jesus. Neville Goddard. 20 de novembro de 1968. Por que o mundo cristão acredita em um homem? Esta pergunta me é feita repetidamente. Você não acredita que um homem chamado Jesus Cristo andou na Terra? É minha esperança poder esclarecer este ponto para você, para que você conheça a verdade que o libertará. Falando de Jesus Cristo, é dito que seu nome será chamado a Palavra de Deus. Aqui vemos Jesus como uma pessoa com um nome, mas ele é a verdade que liberta o homem. Confessando que veio ao mundo para fazer a vontade de seu Pai, Jesus fez esta declaração: Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João 6. Ora, não há verdade ou mentira que não tenha um homem como seu agente, pois é preciso um homem para expressar uma mentira ou uma verdade. Jesus Cristo é chamado a verdade. Ele não é um homem único que nasceu em 4 a.C., e se chama Jesus Cristo, mas o plano de salvação de Deus. No livro de Samuel, conta-se a história do filho de Davi, Absalão, que se revoltou contra Davi e tentou tomar o reino. Durante toda a batalha, no entanto, Davi perguntou uma e outra vez: Como está o rapaz, Absalão? E quando Davi recebeu a notícia da morte de Absalão, ele subiu à câmara sobre o portão de Jerusalém e chorou, clamando: Ó Absalão, meu filho, teria eu morrido em seu lugar? Ó Absalão, meu filho. Esta, uma das declarações mais tristes e comoventes das Escrituras, é um prenúncio da história registrada no Novo Testamento, onde descobrimos que Deus, o Pai, faz o que Davi desejava fazer, pois somente Deus pode dar sua vida para salvar seu filho. Falando à humanidade, Blake colocou estas palavras na boca de Jesus: Não tema. A menos que eu morra, você não pode viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Você amaria alguém que nunca morreu por você? Ou morreria por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Deus morreu esvaziando-se de sua divindade. Ele não está fingindo estar morto, mas na verdade se torna o próprio sopro de vida de cada filho nascido de mulher. Agora andando no esquecimento do homem, Deus preparou um plano para seu retorno e redenção do homem. Este plano é Jesus Cristo, mas por ser personificado, o homem tomou o veículo que transmitia a instrução para a instrução e o agente que expressava a grande verdade para a própria verdade. Se a verdade deve ser expressa, é necessário um homem individual para expressá-la. Portanto, quando a história da redenção se desenrola em um homem, ele relata sua própria experiência. Nas Escrituras, as palavras ver e conhecer são intercambiáveis tanto no hebraico quanto no grego. Quando eu pinto para você um quadro geral do plano de salvação, estou mostrando a você o Filho de Deus. Não necessariamente você entenderá o que estou dizendo e acreditará em mim, então a declaração é feita. Para todo aquele que vê o Filho e crê, é a vida eterna. Espero que você possa seguir minhas palavras, compreendê-las e aceitá-las. Jesus Cristo não é uma pessoa, mas o plano de redenção de Deus que deve ser descoberto e compreendido. É preciso vestir um corpo de carne e osso para entrar neste mundo, mas é preciso um corpo espiritual para entrar no reino dos céus, e minhas palavras são espírito. Nenhum homem pode libertá-lo. Este homem chamado Neville é simplesmente um agente expressando a verdade. Não é bom o suficiente para você apenas entendê-lo. Você deve acreditar, não em Neville, mas na verdade que ele está expressando. Estou lhe contando o que experimentei. Jesus Cristo, a história da salvação de Deus, se cumpriu em mim. Experimentei o nascimento, a descoberta do Filho unigênito de Deus, Davi, a divisão do templo e a ascensão do Filho do Homem ao céu e a descida da pomba.
A maioria das pessoas do mundo não aceitará minha história. Eles querem uma pessoa de fora como seu salvador pessoal, sem querer acreditar que seu salvador é um plano de salvação que é o próprio Deus. Agora eu te pergunto: você acredita nas Escrituras? Disse que é entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Se você insiste em acreditar que Jesus Cristo é um homem de carne e osso, e o menor no reino dos céus é maior que João Batista, então João é maior que Jesus Cristo. Jesus Cristo, o plano de salvação de Deus, é um drama sobrenatural. Não tem nada a ver com nenhuma criança que veio, ou vem, do ventre de uma mulher. Sua história se passa em uma área totalmente diferente da mente. Leia os capítulos 6, 8, 18 e 19 de João para descobrir o maravilhoso ocultamento de Cristo registrado ali. Aos olhos de centenas de milhões de pessoas, Jesus era o filho de José, mas Jesus não faz essa confissão. Ele diz a você: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e o céu está dentro. Como Jesus pode ser enviado do céu e ser filho de José, filho de um homem mortal? Quando questionado sobre quem era seu pai, Jesus respondeu: você não conhece nem a mim nem a meu pai, pois se você me conhecesse, também conheceria meu pai. Em outras palavras, se você conhece Cristo no verdadeiro sentido da palavra, você sabe que ele é você mesmo. Você saberá que seu pai é aquele que se chama Deus. Embora seja necessário um homem para expressar o plano de Deus, Cristo não pode ser visto por olhos mortais. Ele só pode ser conhecido e experimentado como o plano de salvação de Deus. Quando Pilatos pediu a alguém que expressava a verdade que lhe dissesse quem era e de onde vinha, ele não respondeu. E quando Pilatos disse: você não sabe que tem o poder para libertá-lo ou crucificá-lo, a verdade respondeu: você não tem poder sobre mim, a menos que seja dado a você de dentro. O mundo da imaginação não é este mundo, e o drama chamado Jesus Cristo se desenrola no mundo da imaginação. Estou compartilhando com vocês o que experimentei naquele mundo. Agora, uma senhora escreve: em meu sonho, eu estava assistindo a fita do meu gravador passar de um rolo para o outro. Enquanto eu observava, percebi que se eu parasse a atividade que observei, ela congelaria. Ao fazer isso, meus sentidos pareciam se abrir e se expandir. Mas logo descobri que não poderia começar a carretilha novamente até que os contraísse. Isso me fascinou, então repeti a ação várias vezes, cada vez percebendo que não poderia começar a ação em meu aberto e estado expandido. Somente quando eu tivesse contraído meus sentidos mais uma vez, o carretel começaria e se moveria, aparentemente independente da minha percepção dele. Só existe Deus. Deus no estado eterno de existência. Deus em procissão e Deus em troca. Essa experiência dela é um prenúncio do retorno de Deus à união consigo mesmo. Vestindo uma vestimenta feminina, Deus, nela, está experimentando um poder que é completamente desconhecido para o homem. O homem se assusta com seus próprios pequenos dispositivos e pensa que eles podem explodir o universo, mas eles são apenas pequenos fogos de artifício comparados ao poder da imaginação humana. Nossos astrofísicos afirmam que existem 100 bilhões de galáxias no universo, com cada galáxia contendo 100 bilhões de estrelas, mas eles não podem encontrar nada como a nossa pequena Terra. A única coisa no universo que poderia embalar esse experimento biológico chamado homem, está bem aqui em nosso pequeno planeta formado por um Sol e uma Lua, chamado Terra. Reflita sobre este pensamento. O universo inteiro foi criado por um orgasmo de Deus. Você já viu o orgasmo de um homem sob o microscópio? Bilhões de organismos vivos estão lá para tentar a semelhança do homem, mas apenas um organismo é bem-sucedido. Aqui está o orgasmo de Deus,
do qual saiu um sistema que poderia embalar sua experiência de fazer o homem à sua própria imagem. Nada aqui pode fazer isso. Deus teve que morrer para que o homem vivesse sabendo: se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo, pois se Deus não morresse pelo homem e se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Quando Deus se tornou homem, trouxe consigo o seu plano de salvação, chamado Jesus Cristo. As igrejas, porém, organizaram e personificaram Jesus. Eles pintaram quadros dele e os colocaram na parede. Mas Jesus Cristo é o plano eterno de salvação de Deus que é expresso por um homem. Quando eu me for, e você for perguntado se acredita que um homem chamado Jesus Cristo nasceu de Maria, viveu e foi crucificado em uma cruz de madeira, conte a eles a verdadeira história da salvação, por experiência própria. Pois então vocês serão testemunhas da verdade da palavra de Deus. Como testemunha, você será o fruto da árvore da vida na qual Jesus Cristo, o plano eterno de Deus, foi crucificado. Os homens estão procurando por aquela árvore no tempo e no espaço, mas Blake nos diz: os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza encontrar esta árvore, mas sua busca foi em vão, ela cresce no cérebro humano. O plano de salvação de Deus está embutido no cérebro. Enxertado lá, ele crescerá e entrará em erupção nesses 4 grandes eventos. Então o homem em quem ocorreu a erupção se demorará para contar sua experiência e encorajar seus irmãos. Após o que ele partirá, não para ser restaurado a este mundo terrestre, mas para entrar naquela era chamada Reino dos Céus, onde exercerá um poder maior do que o sonho mais selvagem do homem mortal. Quando o plano de salvação de Deus estiver completo, o homem terá voltado a si mesmo. Essa é a reunião divina. Então ele saberá por experiência que saiu da consciência de ser o Pai e veio ao mundo por estar ciente de sua existência. Novamente ele deixará o mundo e retornará à consciência de ser Deus Pai. Este mundo não é um acidente, mas um plano para criar e expandir o poder criativo de Deus. Não há limite para sua expansão, apenas um limite para a contração que é o homem. Assumindo o limite da contração e a opacidade do homem, Deus se desdobra no homem para conhecer a translucidez e a expansão ilimitadas. Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus. Quando isso estiver claro para você, você acreditará em si mesmo. Mas se você rejeitar isso, você não acredita em si mesmo. Todo o Evangelho de João fala sobre fé e falta de crença em si mesmo. Contando a você uma história sobre si mesmo, John expressa a verdade e a personifica como homem. É a verdade que você deve adorar, não o homem. Apegue-se à verdade, pois a verdade o libertará. Se você aceitar a palavra de Deus que habita em você, conhecerá sua verdade e será liberto. Mas se possuir riqueza ou ser famoso é mais importante para você, eu digo: ó tolo, sua alma é exigida de você esta noite. Amanhã vou colocá-lo em uma esfera onde você terá seus milhões e sua fama, mas você vai ter que trabalhar para isso. Não pense que, por estar desempenhando um papel nobre, não pode passar para um papel ignóbil. Assim como um ator, você pode desempenhar o papel de um rei no palco do tempo e do espaço esta noite e amanhã ser escalado para o papel de um palhaço. Deus só age e está nos seres ou homens existentes. Somos escalados para um papel após o outro até que o trabalho que concordamos em fazer seja concluído em nós. E independentemente do que façamos agora, ou de nossa posição social ou intelectual, quando sairmos daqui, seremos colocados em nossos papéis apropriados. Isso eu sei por experiência. Tudo é feito e tudo é perfeito. Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Esta verdade deve ser expressa pelo homem, então um homem vem e a expressa. Deve-se aprender a deixar o homem ir e se apegar à verdade que ele expressa, pois a verdade então se enxertará no indivíduo e se revelará de dentro.
Então ele saberá quem Jesus Cristo realmente é, por experiência. Quando o Filho unigênito de Deus, Davi, o chama de Pai, você não é Deus. Se é dito que o corpo de Deus foi dividido de alto a baixo e isso acontece com você, você não é Deus? À medida que esses eventos acontecerem, a Bíblia se abrirá e você verá a sabedoria de Blake quando ele afirmou que rios, montanhas, cidades, vilas, todos são vocês, pois na eternidade todos são homens. As Escrituras registram que o Monte das Oliveiras foi dividido. Você saberá que é o seu próprio corpo que está dividido. Você descobrirá que é o Rio Jordão. Quando você entrar na consciência de ser as montanhas, as aldeias e as cidades, você andará em seus céus e terra, assim como agora anda em seus próprios céus e terra. Pois tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro de você, em sua imaginação, de que este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Todas as montanhas das Escrituras estão dentro de você, assim como as cidades e vilas, independentemente de seus nomes. Você se torna a Jerusalém, a noiva que desce ao amanhecer. Sendo Deus, individualizado, você personificará o plano de salvação de Deus chamado Jesus Cristo, pois não há nada além do homem, e o homem é Deus. Agora vamos entrar no silêncio.